Boa noite, senhor secretário, boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, os presentes aqui, todos os que nos ouvem. Na realidade, tem um pedacinho a mais nesta frase, né? Seria a volta da multa de Zona Azul, que continua ilegal. E, embora nós já tenhamos denunciado aqui, denunciado no Ministério Público, é sempre importante que nós venhamos a esta Casa de Leis e demonstremos a ilegalidade na esperança que os senhores vereadores, senhoras vereadoras, hajam de ofício na correção dessas ilegalidades. Então, quando eu digo que a multa de Zona Azul em Piracicaba é ilegal, eu digo com base na lei, eu digo com base no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o que regulamenta, né, a forma de autuação no local da infração, no seu parágrafo 2º, que diz quem pode e como pode, e no seu parágrafo 4º, que diz quem são os agentes de trânsito. Interessante dizer, e aí eu vou pedir o apoio dos senhores vereadores que são advogados, são do ramo jurídico. Eu tenho aqui 2 multas de Zona Azul assinadas pelo mesmo agente. Este agente, ele não foi ao local. Mas o detalhe maior disso é que é uma multa do dia par e uma multa do dia ímpar. Eu vou deixar aqui à disposição para os senhores e eu vou ler aqui uma reclamação que eu tive na página de um amigo nosso que eu omiti o nome por questão de que eu não pedi a ele para usar aqui, mas ele diz assim, ó: a minha multa chegou hoje, trabalho na Praça José Bonifácio, preciso levar mercadorias todo dia no carro para vender. Tenho autorização com o direito de não fazer a rotatividade, mas tenho que pagar sempre. Agora não tenho mais o comprovante e a multa chegou. Como provar que foi pago? Sempre que notificam, eu regularizo. Daí fica fácil mandar multa, sendo que esses papéis apagam com o tempo. Cada dia é mais difícil de trabalhar nessa cidade. E aí nós respondemos para ele o seguinte: aí é que está a ilegalidade da fiscalização pelo particular, sem a comprovação do servidor público no local da infração. O particular que fiscaliza lucra cada vez que ele pune o terceiro, e assim torna a punição interessante para ele. O particular não possui fé pública, por isso precisa ser o agente de trânsito do local. Por que eu estou mostrando essas 2 multas aqui? Porque esse agente que assina, o agente de registro estatístico 139176, 13917-6, ele trabalha no Paço Municipal. E ele trabalha dia sim, dia não. Então, como que ele assinou multa no dia par e no dia ímpar? Pode acontecer isso aí, o policial, e não é um policial, é um agente de trânsito, mas é um exemplo que eu quero colocar aqui. Imagine que o agente de trânsito está em casa, ou está na folga, ou está na padaria, e aí ele faz uma multa estando de folga. Estando de folga, ele é agente de trânsito, ele é reconhecido como agente de trânsito no exercício da função? Ele não é, porque no artigo 280, parágrafo 2º diz, o agente de trânsito no exercício da função, de serviço no exercício da função. Eu vou ler aqui a resolução 471, de 18 de dezembro de 2013, resolução do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, é quem regulamenta a ação de fiscalização por vídeo monitoramento, que é o que vem escrito nessas multas aqui, que foi feita por vídeo monitoramento, que é mentira, que não foi feita pelas meninas, funcionárias do particular, vão até o local, tiram foto do seu veículo, e aí eles mandam para a prefeitura e posteriormente a prefeitura faz a multa por referendamento. Ilegal também, inclusive improbo. E aqui diz o seguinte, no artigo 2º, a autoridade ou o agente da autoridade de trânsito exercendo a fiscalização remota por meio de sistema de vídeo monitoramento poderão autuar condutores de veículos cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas online por esses sistemas. Ora, se a multa é feita dias depois, então ela não é online, então ela também é ilegal. Eu queria pedir desculpas aqui para o meu amigo vereador Paulo Campos, que é meu amigo, eu o considero assim, e por isso eu tenho a liberdade de orientá-lo, que ele foi enganado na sessão pública que teve aqui, na audiência pública, que ele convocou e convocou muito bem, porque publicaram na imprensa que a empresa estava pressionando a prefeitura para fazer multa, que senão ela ia perder dinheiro. E aí ele convocou uma audiência pública, a qual eu estive presente,
e vieram representantes da prefeitura para defender a empresa. Também não entendi, mas enfim. E aí essa semana, há umas 2 semanas atrás, eu estava andando no centro e vi o veículo da Semutran fazendo demarcação de vagas de Zona Azul, né? E aí os funcionários demarcando Zona Azul. E eu fiquei lá e fotografei, tirei várias fotografias e registrei isso aí, porque foi falado aqui pelo procurador do município, procurador-geral do município, que não tinha envolvimento da Semutran, da prefeitura, na demarcação de vagas. Foi uma questão que eu levantei e que eu expliquei aqui para ele, que o município paga a urbanização, paga a pavimentação da via, paga a delimitação e a demarcação da via, e a empresa simplesmente controla a utilização das vagas. E ela leva 4/5, no mínimo, do valor arrecadado. Essas multas tinham sido canceladas em 2017 por recomendação do Ministério Público. Misteriosamente, quando trocaram o promotor, o novo promotor fez um termo de ajustamento de condutas, ou seja, pegou os 2 denunciados, colocou os 2 para conversarem entre si e eles chegaram a um consenso. E aí lavrou-se uma ata desse termo de ajustamento de condutas, dizendo que deveriam cumprir determinados requisitos. Caso não cumprissem esses requisitos, seriam autuados com multas pesadas. E não falou de quanto eram as multas pesadas, mas falou no termo que era de multas pesadas. E aí eu queria perguntar para o cidadão piracicabano, né, se ele viu a campanha do item J desse termo de ajustamento de conduta, que diz assim: será realizada uma campanha educativa às expensas da empresa concessionária, com ampla divulgação por meio da mídia local, para conscientização e informação da população, com o objetivo de instruir a todos sobre o funcionamento do estacionamento rotativo, bem como a forma de utilização da Zona Azul Digital. A referida campanha também deverá informar com destaque o endereço, o telefone e o site da compromissária, Hora Parque, para atendimento da população, oferecendo de informações e recebimento de declarações. Alguém viu essa campanha? Alguém foi atingido por essa campanha? Ninguém. E aí tem um outro item aqui, o item G, que ele diz assim, no campo de observações do auto de infração de trânsito, deverá ser registrado o nome do agente de fiscalização, funcionário da empresa Hora Parque, ou seja, o próprio Ministério Público está dando cabeçada aqui, porque o funcionário da Hora Parque não é agente de fiscalização. Não é agente de fiscalização. Agente de fiscalização é aquele cara que foi concursado pelo Poder Público, a Polícia Militar e a Guarda Civil por meio de convênios. Fora isso, não tem agente de fiscalização. Então, o próprio Ministério Público aqui ali deu uma brecha para uma ilegalidade, quando deveria fiscalizar essa ilegalidade. Só que aqui ele diz o seguinte: o funcionário que constatou a irregularidade no local da infração e do agente de trânsito, servidor público, responsável pela autuação, para a perfeita identificação desse eventual responsabilização por possíveis irregularidades. E aí entra aquela questão do rapaz da praça aqui, que trabalha na praça. Um particular foi até o veículo dele e autuou o veículo dele. Segundo ele, ele tinha pago. A questão é, ele não tem fé pública para contestar o agente de trânsito. Por quê? Porque ele é um particular, e o particular ele tem que provar para a administração pública, vereador Trevisan, aquela tal de prova diabólica, né? Provar um fato que não existiu. Ele tem que criar uma prova que não existiu, não tem como ele fazer isso. E por isso precisa que o agente de trânsito, que é a voz da autoridade de trânsito, esteja no local e comprove que ele cometeu essa infração. Porque senão fica muito fácil. Uma empresa que foi montada em 2007 com capital social de R$100. Capital social de R$100 em 2007. 10 anos depois ela lucrou 1 bilhão. Com B de bola, como diz o tal do Ciro Gomes. 1 bilhão. Em 10 anos o capital dela subiu dessa forma. E aí essa empresa vem aqui, ela administra a vaga, ela faz a multa, ela gera a ameaça para o particular e o particular paga para não ser multado pelo município. E aí o agente de trânsito, usando de má fé, usando o cargo público dele, faz multas no dia que ele está de folga. E eu não tenho só 2 não, eu tenho um monte lá. Agora eu quero saber, eu não denunciei ao Ministério Público, estou trazendo aqui
aos senhores e senhoras vereadores, porque ainda estão em fase de recurso e pode ser que a autoridade de trânsito corrija esse ato administrativo, como é dever de ofício dela. Caso ela não faça, continuaremos. Mas eu gostaria que os senhores e senhoras tomassem as providências. Muito obrigado.